Oi meninas, hoje eu trouxe para vocês a receitinha desse salgado de forno aqui no Ceará conhecido como joelho, super fácil de fazer e agora eu vou ensinar para vocês. E os ingredientes é 500 gramas de farinha de trigo, um sachê de fermento químico para pão, meia xícara de água, meia xícara de óleo, 2 colheres de açúcar e meia colher de sal. Com todos esses ingredientes já separados, vamos pegar uma vasilha grande que a gente vai estar misturando esses ingredientes, tá? Vou começar com os ingredientes secos, vou adicionar as 500 gramas de farinha, adiciona o sal. Aqui no meio eu gosto de abrir a massa para poder adicionar o fermento. Então eu venho com o fermento e adiciono todo o sachê. Em seguida, venho com açúcar, adiciono nas laterais. E por último, eu trago os líquidos. Começo com o óleo. Vou dar uma misturada na massa para encorpar mais os ingredientes secos, tá? Em seguida, eu vou adicionar a água, só que eu não vou adicionar ela toda. Eu vou adicionar um pouco. Vou mexer esses ingredientes para ir misturando. E vou adicionando aos poucos até usar toda a quantidade pedida pela receita. Esse vai ser o ponto da massa, tá, gente? Caso ela fique um pouco seca, vocês podem adicionar um pouco mais de água. Ela vai ficar grudando um pouco na mão e na colher também, mas esse é o ponto certo dela, tá? A gente vai colocar na bancada para sovar essa massa. Não precisa sovar muito, é mesmo mais só para misturar esses ingredientes. Pronto, agora é só sovar, tá, gente? Ela gruda um pouquinho na mesa. Nos primeiros minutos eu não adicionei farinha de trigo, tá? Vou colocar um pouquinho na bancada, mas muito pouco, para não deixar a massa ressecada. Essa dica é muito importante, não pode jogar muita farinha na bancada, tá? Eu vou adicionar só um pouquinho de farinha mesmo, só para a massa ficar mais firme e não pregar tanto. Minha massa já está no ponto. Como saber se essa massa já está no ponto? Quando ela já estiver bem lisinha e não estiver mais grudando nem na mão, nem na bancada. Então ela já vai estar no ponto. Juntei toda a minha massa, fiz uma bolinha. Vejam que ela está bem lisinha. Estou apertando, ela não está grudando no meu dedo, nem na bancada. Então ela já vai estar no ponto. Tá? Agora a gente vai deixar essa massa descansar por mais ou menos 30 minutinhos para ela crescer, tá? Fermentar para poder a gente fazer os nossos salgados. Coloquei na vasilha, quem quiser colocar um plástico filme por cima para ela descansar, pode. Eu vou colocar um pano de prato mesmo, tá? Passado 30 minutinhos, minha massa já fermentou, como diz o nordestino, ela já inchou. Praticamente ela duplicou de tamanho, então a gente vai agora usar essa massa. Vou abrir a minha massa, vou colocar um pouquinho de farinha de trigo na bancada, porque a gente vai abrir essa massa, tá? Vamos deixar ela fininha. Então, para não ter perigo de ela grudar na bancada, eu coloquei um pouco de farinha. Vejam que a massa, ela praticamente duplicou, então vai render bastante salgados, tá? Eu não tenho rolo para abrir massa, tá? Mas basta ser qualquer coisa redonda. Eu peguei a garrafa aqui de água e vou usar. Vou abrir a massa no comprido. Em seguida, eu vou partir essa minha massa em duas partes. Vou colocar mais um pouco de farinha, vou pegar uma dessas partes que eu cortei e vou abrir tanto na horizontal como na vertical. A massa já está aberta, tá? Eu vou ajustar essas partes que ficaram desigual com a faca mesmo. Eu vou cortar, tirar toda essa lateral que ficou desigual. O recheio é opcional, eu vou fazer o meu de carne moída, que é o que eu tinha aqui. Vocês podem fazer de queijo e presunto, só queijo, aí frango, vocês que vão dizer o que vocês vão querer. Coloco o recheio por igual, do começo da massa até o final. Para fechar é bem simples, eu pego uma lateral, dobro. Em seguida, vou dobrando a outra lateral, colocando por cima da primeira que eu dobrei. Em seguida é só cortar. Eu tirei a medida de 4 dedos para que os salgados todos fiquem do mesmo tamanho.
Venho com a minha assadeira, peguei uma de pizza mesmo, que é a única que eu tenho. Eu vou colocar os salgados na assadeira. Eu passei um pouquinho de óleo porque eu fiquei com medo de grudar, mas a receita original dizem que não precisa, tá? Fica opcional para vocês. Já coloquei todos na assadeira, coloquei um pouco de orégano por cima, porque aqui em casa a gente gosta, mas é super opcional, tá? Usei também uma gema de ovo, pincelei sobre esses salgados para dourar. Deixei o forno pré-aquecido por 20 minutinhos. Forno a 210 graus, vou deixar assar por 15 minutinhos, ou até dourar. E já estão prontos, olha como ficou lindo. A parte de cima ficou bem crocante devido ao ovo, tá? Já vou pedindo para vocês deixarem o like aqui no vídeo se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Vocês gostam de receitinhas e também de vídeos de faxina. Em breve vou trazer mais receitinhas para vocês. Beijo!